Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. E finalmente em casa, agradecer o pessoal aí de Araraquara que nos recebeu muito bem e vamos lá para o nosso vídeo. E vídeo polêmico, pois a gente vai falar aí do clássico contra o Flamengo, Zé Ricardo podendo fazer modificações na equipe Cruz Maltina. Vamos falar muito aí sobre a situação ontem da entrevista que o Levenciano concedeu lá na Rádio Tupi. Finalmente a imprensa aí dando a possibilidade da outra parte falar. Vamos falar muito aqui sobre a manifestação de amanhã, dia 5, o lugar de Vascaíno é em São Januário, para a gente coletar o restante das assinaturas, para a gente poder convocar novas eleições e destituir o Jorge Salgado da presidência do Vasco da Gama. E vamos falar muito sobre essa situação aí de virada de mesa após o Boa Vista perder aí pontos. Um clube grande daqui do Rio de Janeiro poderá perder pontos também. E tem um áudio aí do Mussa correndo aí pelo WhatsApp aí, onde o Mussa se pronunciou sobre a situação de retirar ou não a ação. E sobrou até para os youtubers. Então a gente vai mandar um recado para o seu Mussa. Então, para não ficar longo, não vamos perder tempo. Se inscreva no nosso canal, principalmente você que está insatisfeito com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos lá, rapaziada, sobre o jogão de bola que vai acontecer no domingo às 17 horas. Vasco da Gama e Flamengo. Agora é virar a página. O Vasco jogou mal contra a Ferroviária, mas é pensar no daqui para frente, né? O técnico Zé Ricardo aí deverá fazer modificações na equipe vascaína, deverá colocar em campo aí 3 zagueiros. Eu estou muito curioso para ver como será o comportamento aí da equipe vascaína nesse jogo aí contra o Flamengo. O Vasco que está buscando a primeira vitória em clássicos esse ano. Infelizmente, por enquanto, 2 jogos, um com Botafogo, outro com Fluminense, 2 derrotas. Que seja a nossa primeira vitória e que a gente possa repetir o placar do ano passado, onde a gente bateu o Mulambo da Gávea por 3-1. Amigos, sobre o Levenciano. Levenciano ontem gravou aí uma entrevista na Rádio Tupi, sendo totalmente contra a situação da SAF, né? Levenciano falou que falta transparência nas coisas que são ditas aí com relação à SAF. Muito oba-oba e até agora a gente não viu nada aí de concreto. É o seguinte, meus amigos, eu acho que a SAF tem que ser debatido sim, mas não por quem está aí. Quem está hoje no Vasco não tem legitimidade para fazer rigorosamente nada no que tangencia a SAF. Esses caras estão aí sub júdice. Tem muita coisa estranha que a gente já colocou aqui para vocês como garantias de jogadores e esses juros aí que a gente não sabe de onde eles tiraram. E é o seguinte, a gente tem dito aqui sobre essa situação. Jorge Salgado uma hora fala que é 73 milhões, que é 70 milhões, então não tem nada claro. Eu acho que para começo de conversa, essa situação deveria ser posta aí para os torcedores verem. Cadê o contrato? É o que a gente está pedindo. O contrato, para a gente poder ver quais são os moldes dessa SAF aí. Bom, meus amigos,
Com relação à situação da manifestação, amanhã lugar de vascaíno é em São Januário. E por mais que a turma do Contra fala que só vai ter robô, a gente vai estar lá amanhã e falta pouco, muito pouco mesmo, para a gente conseguir o total das assinaturas aí, para a gente poder destituir o Jorge Salgado e toda essa diretoria golpista, para que novas eleições sejam imediatamente convocadas aí no Vasco da Gama. A gente precisa reparar esse erro que foi feito com o estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, meus amigos, sobre essa situação aí de virada de mesa, segunda possibilidade de virada de mesa no Campeonato Carioca. Primeiro foi com Boa Vista. Boa Vista perdeu 7 pontos por ter escalado o jogador errado e a gente pode ter aí uma situação de impacto. O Fluminense, né, com aquela arrogância de sempre, teria desferido aí atos racistas contra o Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo, e ontem a gente tomou conhecimento, através do jornalista Sérgio Guimarães, da Rádio Tupi, certo? Que o procurador simplesmente autuou o Fluminense aí no artigo 443, né? Então o Fluminense pode perder pontos e tem muita gente defendendo aí que o Fluminense deveria ser excluso por conta dessa situação aí do racismo. A gente conhece muito bem o procurador André Valentim e ele já enquadrou o Fluminense aí, dizendo que é inadmissível toda essa situação. O Fluminense merece mesmo uma punição após toda aquela situação, a algazarra que aconteceu lá em São Januário, onde eles depredaram tudo, né? É o mínimo que se pode fazer aí com esse clube de quinta categoria. Bom, meus amigos, e sobre essa situação do Mussa, hein? Tá rolando um áudio aí do Mussa aí nos grupos de WhatsApp, onde o Mussa disse, é a voz dele mesmo, que ele gostaria de tirar a ação, mas não retirou a ação por conta do outro lado. A gente sabe que isso não depende do Mussa. Eu já disse aqui 500 vezes, o Mussa aí está fazendo o jogo da Sempre Vasco, do Júlio Brandt, né? Ele tem aí parentes ligados aí nessa chapa, e é o seguinte, cara, Mussa, assume os seus erros, não vem jogar para canal de YouTube que a gente leva dinheiro. Muito feia a sua colocação, certo? Toda a eleição do dia 14 aí, toda aquela enquete foi feita para o seu candidato ganhar. Então quem tem que desconfiar alguma coisa aqui é a gente sobre essa situação sua, de manter o Jorge Salgado no poder, o senhor sendo sabedor que o Jorge Salgado não venceu eleição nenhuma, que aquela eleição do dia 14 é totalmente anti-estatutária. E a gente vai provar isso, se Deus quiser. Dia 10 a gente tem aí o julgamento do deferimento ou não do incidente de suspeição do doutor Paulo Roberto, e a gente em breve vai ter uma sentença com essa situação. E todos vocês aí que disseram que essa situação tinha terminado, em caso aí de uma sentença positiva ao Estatuto do Vasco, consequentemente a Luiz Roberto Levenciano, vocês vão ficar aí com a cara de tacho. Então é o seguinte, rapaziada, o Mussa gostaria de tirar a ação, só que ele joga a culpa aí nos canais de YouTube aí, fala que a gente fala demais, né? E não quis tirar por conta dessa situação aí do seu Júlio Brandt, dos parentes e aqueles que estão com aquelas 30 cadeiras lá no Conselho Deliberativo. Obrigado pela sua atenção, vai dar Vasco, e é o seguinte, seu Mussa, você é a favor da SAF, certo? Dizer mais o quê? Vai dar Vasco. Valeu.